Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 16. Eu quero trazer um alinhamento naquilo que estamos vivendo. Um pouco sobre a Covid, o porquê e como poderemos sair dessa situação. E esse texto de Números, capítulo 16, me traz algumas direções que com certeza vai trazer um entendimento para você que está nos acompanhando e que faz parte da família Novo Tempo, mas você também que não faz parte dessa família, mas é um servo de Deus, uma serva de Deus, e está em busca de respostas, de direções. E eu sei, pastor Felipe, que muitas pessoas têm se alimentado neste altar, mesmo não sendo daqui, mesmo não sendo desse aprisco, tem recebido direções dessa casa. Amém. E eu não posso me furtar de ministrar no momento desse, de medo, de questionamentos, de tensão, e trazer uma palavra do céu para a igreja. E o texto de Números, capítulo 16, versículo 41, nos diz assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Mas quando a congregação se ajuntou contra Moisés e Arão, virou-se para a tenda da congregação, e de súbito a nuvem cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E então vieram Moisés e Arão perante toda a congregação, e o Senhor disse a Moisés: levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei em um momento. E eles se prostraram com a face em terra. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Grande indignação saiu diante do Senhor, e já começou a praga. Fez Arão conforme ordenou Moisés, e correu ao meio da congregação, e a praga já havia começado entre o povo. Mas Arão ofereceu o incenso e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. E os que morreram daquela praga foram 400.700, fora os que morreram por causa de Corá. E então voltou Arão a Moisés à entrada da tenda da congregação, pois a praga já tinha cessado. O título dessa mensagem é Entre os Mortos e os Vivos. Eu tenho
pastor Lucas, tido uma preocupação nesses dias, pois eu tenho visto algumas profecias acerca desses tempos, algumas postagens em alguns profetas, pastores, que têm colocado, pastor Felipe, essa praga, a pandemia, na conta de Deus. As pessoas têm colocado todo esse flagelo que tem vindo sobre o mundo, e o Brasil tem sido um alvo, um epicentro dessa crise. E alguns profetas têm dito: Deus está mandando. Deus está trazendo juízo. E eu fiquei meditando, e eu quero dar um posicionamento daquilo que eu acredito. Ninguém vai pôr na conta do meu Deus aquilo que não é do meu Deus. A Bíblia diz que de uma fonte não sai águas doces e águas amargas, Samuel. Ou pode, Samuel, você beber de uma mesma fonte águas doces e água amarga? Ou é amarga ou é doce. Eu pergunto, pastor Felipe, quem veio para matar, roubar e destruir? Foi Deus. Quem veio matar? Quem tem prazer na morte? O Senhor diz: eu não tenho prazer na morte, nem no ímpio. O meu prazer é preciosa à vista do Senhor a morte do santo. Eu vim para que tenham vida, e a vida em abundância, a vida que transborde. Deus não está feliz Jesus disse: eu vim salvar e buscar aqueles que se havia perdido. Sim ou não? Então o prazer de Deus, pastor Lucas, é dar vida ou tirar a vida? O prazer do meu Deus, o Deus que me tirou do lamaçal, da perturbação, da morte, e que tirou você do império das trevas, que outrora estava drogado, era um prostituto, estava viciado, estava nas drogas. Ele te tirou de lá porque Ele não ama aquele lugar. Ele ama a vida, uma vida que transborde, uma vida abundante. É o Pai das luzes. Eu sou o caminho, verdade e vida. Agora, Samuel, me explica uma coisa. Eu quero tentar explicar a você o que acontece. Ora, se eu tenho um filho, pastor Felipe, esse filho não quer andar de mãos dadas comigo. Ele decide então, ele decide por si, largar minhas mãos, enquanto o filho está com as mãos junto com o pai segurando, guiando, protegendo. Ele tem a segurança e a proteção do pai. Mas no momento que o pai ou o filho larga as mãos do pai, ele não tem mais a proteção, ele não tem mais
o cuidado e a supervisão do pai. Deixa eu lhe perguntar, o filho pródigo, enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha o quê? A proteção do pai. O pai cuidava, o pai supria, o pai orientava, o pai guardava de todo o mal. Mas a partir do momento que ele sai da proteção, sai da casa, ele sai da proteção do pai. A mão do pai já não está sobre ele. E é exatamente isso que tem acontecido. O pecado e a desobediência da humanidade é como se ela dissesse assim: não queremos estar com o pai, não queremos andar sob a proteção do pai, nós somos autossuficientes e nós vamos andar por conta própria. E quando você anda em rebeldia e desobediência, você sai da proteção, você sai do cuidado, você sai debaixo da mão de Deus. E quando você sai debaixo da mão de Deus, você está no lugar certo para ser atacado. E a humanidade, ela tem vivido exatamente isso. E a Bíblia diz: do que se queixa o homem, cada um dos seus próprios pecados. Vamos para o texto. O texto que eu li começa assim: no dia seguinte. E por que no dia seguinte? No dia seguinte, pastor Felipe, da primeira onda. No dia seguinte da primeira praga. Já havia tido uma praga no arraial. E no dia seguinte veio uma segunda onda de morte, de praga. Veio uma onda. E a primeira onda provocada pela murmuração, desobediência. Porque não queriam estar debaixo de autoridade de Moisés e de Arão, achavam que poderiam andar só. Eu decido a minha vida, eu faço da minha vida o que eu quero. É a síndrome de Adão, quando decidiu sair e fazer o que bem desejava. E Lúcifer, quando achou que poderia viver independente de Deus. Escute. Isso gerou uma praga, a desobediência. Faz com que o homem ande no pecado, e o pecado afasta o homem de Deus. Logo não tem a proteção de Deus. E não que Deus faça, mas Ele permite, porque você saiu da proteção. O filho pródigo, ele passou pelo que passou, por quê? Desobedeceu, saiu da proteção e viveu longe, sujeito às dores, às perturbações e às crises. E o texto diz que no dia seguinte, da primeira onda de morte no arraial, houve uma segunda onda de morte. E o que ativou a segunda onda, Sayuan? O que ativou a segunda onda de praga, matando pessoas? A mesma da primeira onda. Eles começaram a falar, eles começaram a murmurar, eles começaram a desobedecer. Eles não queriam estar sujeitos a Deus. Escute uma coisa: o que aciona a praga é a desobediência.
O que aciona a praga é a desobediência. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida, aonde está? Onde está o poder da morte? Aonde está o projeto Novo Tempo? Está na língua, está na boca. O poder da morte está na língua. Está naquilo que eu falo. Quando uma nação se distancia de Deus, quando uma nação pronuncia-se contra a palavra de Deus com atitudes que revelam palavras que colocam Deus de lado. Essa nação quer dizer que eu quero andar só, eu não quero Deus, eu não preciso de Deus. Deus em segundo plano. Veio a primeira onda, levou muitas e muitas vidas. Ninguém se arrepende. O poder está na sua boca. Confesso Jesus ou continuo confessando miséria. Deuteronômio diz: eis que eu ponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Por que você não escolhe a vida para viver? Então, quando você faz as suas escolhas de andar e ser independente, você assume um compromisso de virar suas costas para Deus. E quando você vira as costas para Deus, você fica de frente com o inimigo. E as palavras de desobediência liberam pragas. Isso foi o que aconteceu. Praga que matou, destruiu, não só na primeira onda, mas também na segunda onda. E continua a acontecer se não tomarmos posição. Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. E quem está destruindo não é Deus, é o diabo, porque você tem saído da proteção de Deus. Quando Moisés, ele vê a praga e as mortes, Moisés começa a tomar atitudes. Olha para cá. Isso. Deixa para beber água depois, vai no banheiro depois, para cá. Moisés começa a tomar atitudes. E a primeira atitude que Moisés tomou foi virar-se para a tenda. Preste atenção, que a primeira atitude que Moisés, quando começaram a falar, Moisés está morrendo, Moisés, a praga alastrou no arraial. Quando as notícias do Facebook da época, quando o Jornal Nacional, a CNN, começou a trazer, Moisés, a praga chegou. Está matando a segunda onda mais do que a primeira onda. Os nossos vizinhos morreram. Estão morrendo gente, Moisés. Sabe o que Moisés fez, Luiz? Sabe o que Moisés fez?
É aqui? Sabe o que Moisés fez? Coloque aí. Caiu para dentro da tenda. Coloque aí, comente aí. No momento de praga, de morte, cai para dentro da tenda. Moisés caiu para dentro. Moisés caiu para dentro. Diga aí, vamos cair para dentro. Ele caiu para dentro da tenda, pastora Renata, pastor Ivo. Eles caíram para dentro da tenda. A notícia chegou. Eu não vou ficar ouvindo notícia que não me edifica. Eu já sei. Eu já tenho diagnóstico. O povo pecou. E não adianta eu estar falando que o povo pecou. E não vou culpar a Deus, não. Eu vou mudar essa situação. Eu vou tomar uma atitude e vou cair para dentro. Amém, Samuca? Amém? Diga para o seu irmão, vamos cair para dentro. Vamos cair para dentro. Vamos cair para dentro? Jesus disse o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e ora ao teu Pai. Cai para dentro da oração, cai para dentro da palavra, cai para dentro do mistério, cai para dentro e vamos mudar a situação no Brasil e no mundo. E alguns dizem assim, pastor Felipe, está vindo a segunda, terceira, quarta, quinta, tem uns profetas do caos. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, eu vou reverter. Deus vai mudar, mas eu preciso cair para dentro, eu preciso ir para o lugar secreto. Fecha a tua porta. A viúva que tinha os credores cobrando ela recebeu uma orientação, pastor Rodrigo. E qual foi a orientação? Cai para dentro, fecha a porta do quarto, pede emprestado vasos e não pouco, porque o azeite vai descer com a porta fechada quando você cair para dentro e fechar a porta do quarto. O anjo da morte ia passando no Egito. E Deus disse, cai para dentro de casa. A Letícia Cristina está falando aqui, não vou dar ouvidos para aquilo que não me edifica. Vou cair para dentro. Quem falou? Letícia Cristina. Uau, aí Letícia. Pastor Ivo também, vou cair para dentro. Missionária Vera, está assistindo a gente lá de Itariri. Vou cair para dentro. Vai cair para dentro, minha irmã. Vamos cair para dentro, no meio deles, vamos ter experiência com Deus e vamos mudar. Não é falando eu tenho até uma sugestão a fazer. Deixar de ouvir notícia por uma semana, jejum de notícias da CNN e da Globo, e de onde for notícias ruins. Uma semana de jejum de notícias. Eu quero cair para dentro nessa semana, irmão. Vamos cair para dentro? Eu quero saber mais aí. Tem mais alguém aí caindo para dentro? Fecha a porta, Vera, aí Itariri. Fecha a porta com o Antônio. Entra para dentro, cai para dentro. Jesus falou: o teu Pai em secreto te ouvirá e te responderá e vai mudar essa situação. A viúva, quando estava em crise, a ordem foi, cai para dentro de casa, fecha a porta com teu filho, não saia de casa. E o azeite vai descer dentro de casa, hein? Para de buscar vídeo,
Para de buscar notícias ruins. Cai para dentro, fecha a porta, o azeite vai descer. Aquela mulher se tornou empresária, porque caiu para dentro. O anjo passou da morte em todo o Egito, mas quem estava fechado dentro não foi tocado pela praga. Você crê nisso ou não? Olha o que o texto diz, pastor Lucas. Quando Moisés cai para dentro com Arão, quando Moisés toma uma atitude, olha o que a Bíblia diz, pastor Lucas, que a glória do Senhor apareceu na tenda, o lugar onde eles foram, caíram para dentro. Deus se revelou naquele lugar. A glória de Deus vai se revelar dentro da tua casa. Fecha. É aí. Deus se manifestou, a glória de Deus. Eu creio que o poder de Deus está entrando agora, nesse exato momento. Eu quero profetizar. Há uma unção te atingindo. O sobrenatural de Deus está tocando em você, tocando na tua casa, na tua família. Oh! Vamos embora? Quem está comigo aí, pastor Felipe? Eita, as escudeiras estão aí? Sueli, Irajá, Rita. Está aí? Está dando lugar? Sônia está aqui falando. Sônia, vai cair para dentro, Sônia. Se você vai cair para dentro de si mesmo, para dentro de casa, se encontrar a glória de Deus dentro, não adianta ficar falando do outro, não adianta falar do governo, você tem que cair para dentro. Moisés, quando ouviu a primeira notícia, ele não deixou para a segunda ficar ouvindo o povo, o que estavam dizendo, se era greve, se era passeata, não. Ele caiu para dentro, para aquele que poderia resolver o problema e mudar a sentença. Vamos lá. Olha o comando profético, eu já estou encerrando. Caiu para dentro, a glória de Deus aparece. E quando a glória de Deus aparece, Deus libera uma palavra de comando, pastora Renata, pastor Ilfo. Pastora Renata, preste atenção. O comando profético, no momento de crise, no momento de praga, no momento de morte, disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele, e faz isso depressa. O comando profético para mudar a pandemia, a praga do Brasil, é uma geração, pastor Felipe, de sacerdotes, pastores do projeto Novo Tempo, escudeiras, homens e mulheres. Você que é de um outro ministério, Deus está nessa pandemia chamando os sacerdotes. Moisés disse: cadê Arão? Chama Arão, chama os sacerdotes dessa geração, chama eles, manda eles trazer o incensário. 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 Cadê o teu incensário? Pergunte aí. Onde está o incensário? Deus está precisando de sacerdotes. Deus quer levantar sacerdotes que tenha incensários. Corra, Arão, pega o incensário, põe fogo nele, mas não é qualquer fogo, é um fogo tirado do altar. Coloca incenso. Sacerdote com incensário, fogo, fogo tirado do altar,
fogo tirado do altar, fogo tirado do altar, fogo tirado do altar. Incenso. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer que eu e você faça no meio de uma pandemia, de uma crise horrível. Atitude. Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém no projeto Novo Tempo? Será que tem alguém nessa cidade? Será que existe um sacerdote agora que pode levantar a sua mão agora onde ele está? Será que tem um homem, uma mulher agora que possa pegar fogo no altar? É o fogo que vai fazer com que essa praga saia e cesse. A praga vai cessar, mas precisa de sacerdotes com fogo. Sacerdote com fogo, pastor. Havia morte? Havia. Sacerdotes com fogo. O Brasil precisa de sacerdotes com fogo. E eu estou falando aqui, estou sendo um porta-voz de Deus para falar: Brasil, levante-se os sacerdotes de fogo dessa nação. Arão, corra, pega o teu incensário. Brasil, aonde está os teus sacerdotes? Aonde está os incensários? Coloque aí, fogo no incensário. Quem? Fogo no incensário, escreva aí, fogo no incensário. Fogo no incensário, tem fogo no incensário? Tem fogo no incensário? Fogo no incensário. Fogo no incensário. Sacerdote do projeto Novo Tempo, sacerdote de santos, fogo no incensário. O que vai deter a pandemia, a praga, é fogo. Fogo é no sobrenatural. Tropa de Jeú, evangelista Jonathan e Felipe, fogo no incensário. Vamos, fogo na tua casa. O espírito de medo tem que sair. O espírito de medo vai sair da tua casa. O espírito de medo vai sair da tua casa, da tua família. Coloca fogo, 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 fogo. Sonhos de Deus. Fogo no incensário.